Damos início a mais um painel de debate neste que é o maior encontro sobre tecnologia e saúde em Portugal e vamos agora falar sobre o contributo dos sistemas de informação durante a pandemia Covid-19. Para nos falar sobre este tema, vou apresentar o nosso painel de oradores, a quem dou desde já as boas-vindas. Nuno Fonseca, Bruno Trigo e Carla Pereira, diretores de sistemas de informação dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e também Nilton Nascimento, diretor do Centro de Controle de Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, que nos está a acompanhar à distância e graças à tecnologia, ainda bem que assim é. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos falar precisamente do contributo dos sistemas de informação durante a pandemia, que apanhou o país e o mundo desprevenido. E, Bruno Trigo, começo por si. Em contexto de pandemia, como é que os serviços e os sistemas de informação contribuíram para ajudar o trabalho dos profissionais de saúde e também para facilitar a vida dos utentes? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Os sistemas de informação na saúde foram, tal como toda a gente, foram apanhados um bocado desprevenidos. No entanto, usufruíram de algum trabalho que foi feito já em meses anteriores, portanto, tanto ao nível de resiliência dos sistemas como a nível das suas infraestruturas, assim como o trabalho que já vinha a ser feito a nível de comunicações dos próprios sistemas. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é mesmo ao nível do que é os sistemas propriamente ditos foram construídos em função da pandemia e da sua gestão. Também fizemos um trabalho muito relevante e isso abarcou um conjunto de sistemas muito largo. A história já, apesar de ter passado um ano, parece que já leva mais tempo. E, portanto, como qualquer boa história, o melhor é começar mesmo pelo princípio. Eu trouxe alguns slides que não sei se estamos preparados para os passar. Penso que sim, vamos a isso. Sim, muito bem. Pronto, em termos de contributos de sistemas de informação durante a pandemia, podem passar. A SPMS, para além do que é os sistemas de informação propriamente ditos, a SPMS tem outras funções que são para além dos sistemas e da tecnologia. A SPMS tem, como sabem, o centro do SNS, centro de contacto do SNS 24, foi onde, no fundo, os serviços partilhados do Ministério da Saúde primeiro sentiram. Muito obrigado. Tinha de ter trazido os meus óculos, não é? Porque não consigo ver muito bem, mas também não é preciso. O SNS 24 foi onde sentimos primeiro esse impacto, portanto as pessoas estavam a ligar para o nosso centro de contacto e estavam com dúvidas sobre o Covid e, portanto, foi onde sentimos primeiro e foi onde fizemos um primeiro esforço, um primeiro reforço, tanto ao nível da infraestrutura como ao nível das pessoas que atendiam as chamadas dos utentes. Portanto, mas a SPMS, para além disso, também tem outras componentes, seja ao nível das compras, a aquisição na altura de máscaras e outros componentes importantes para a gestão da pandemia. Também a SPMS foi a entidade do Estado que avançou com essas aquisições. Depois, ao nível do que são propriamente ditos os sistemas, eu trouxe alguns exemplos. Agora tiraram uma apresentação, fugiram. Já estamos a ver novamente. Eu trouxe alguns exemplos, mas em alguns componentes dos sistemas não foi só criar um sistema, foi um ecossistema à volta de todas todas as necessidades que envolviam tanto o profissional como o utente. O nosso sistema principal que foi criado ao longo da pandemia foi o Trace Covid, que foi um sistema fundamental no que era o rastreio de contactos na pandemia. Portanto, as pessoas que ligavam para o SNS 24 com sintomas ou que tinham estado em contacto com pessoas infectadas eram depois rastreadas pelos médicos de saúde pública e o sistema que providenciava essa informação era o Trace Covid. E depois, ao longo disso, nós, para além de montar esse sistema, temos de ter em conta que hoje em dia não é só montar um sistema, é manter o sistema no ar, é servir não só o utente, mas o profissional e saber que a SPMS está sempre a salvaguardar que o sistema está no ar e que presta esclarecimentos continuadamente, tanto aos profissionais que usam o sistema, como depois, mais tarde, viemos a ver no Trace Covid, que também envolvemos o cidadão na sua própria saúde. E, portanto, foi aqui um ecossistema criado não só para servir o profissional, mas também o cidadão.
Nós depois tivemos um conjunto de outros sistemas desenvolvidos na pandemia, por exemplo, agora em contexto de vacinação, nós temos o sistema onde as vacinas são registadas, onde a inoculação das vacinas é registada. Também esse sistema foi dotado de outras capacidades ao nível do que é a monitorização, por isso nós sabemos sempre a cada momento quantas vacinas foram inoculadas no país. Isso é válido para um conjunto de sistemas que foram criados em âmbito de pandemia. Não é? Nós hoje em dia podemos dar um conjunto de informação quase em tempo real que permite tomar decisões ao nível superior e tomar decisões em relação ao que é a gestão da pandemia. Portanto, começando um bocadinho pelo início, já me fui adiantado, mas portanto, o contexto foi, se calhar no início, que a pandemia nem sequer ia chegar cá a Portugal, depois ela veio muito de repente, chegou e tivemos de lidar com isso, portanto entramos num contexto de pandemia. A pandemia, neste caso, nos sistemas de informação, houve uma altura em que usávamos uma expressão engraçada que era, não é só a pandemia de vírus, era a pandemia de sistemas de informação, pandemia de ficheiros Excel, pandemia de outros sistemas que, não sendo estruturados e não sendo consolidados num ecossistema, tornam a gestão das coisas muito mais difíceis e muito mais complexas. Não é? Depois a governação disso é muito mais difícil. O Trace Covid, no fundo, foi fundamental, foi fulcral, porque não só recebe os dados ou recebe a informação dos utentes que ligam para o SNS 24, como também está ligado ao sistema de notificação, ou seja, todos os casos positivos que são notificados no país são integrados no Trace Covid, que depois permite aos médicos de saúde pública agir sobre isso. Eles conseguem agir quebrando cadeias de transmissão, quebrando clusters, por exemplo, quando há uma escola ou quando há uma entidade que tem um foco de infecção, permite às autoridades de saúde pública agirem em função disso. E, para além disso, isto é um exemplo do sistema em termos do que é a quebra de cadeias de transmissão. Para além disso, o sistema foi construído com base num produto mínimo viável e foi sendo evoluído ao longo do tempo. Ou seja, passado um ano, o sistema hoje em dia é completamente, não digo diferente, mas é muito mais, tem muito mais funcionários do que tinha no início. Isto é apenas um vídeo do que os dados que são registados ao nível do Trace Covid nos permitem reescrever a história novamente e perceber como é que a história aconteceu em termos de evolução da pandemia desde o dia 0, salvo seja. O sistema foi criado em cerca de 15 dias, portanto desde o dia 25 de março, não estou em erro, sendo que o primeiro caso de Covid foi no início desse mês, e portanto permite-nos escrever a história ou reescrever a história e ver como é que foi de facto a evolução da pandemia. Para além disso, como dizia há pouco, este sistema e outros que foram criados ao longo deste tempo permitem-nos extrair informação, trabalhar a informação, fazer conclusões, ou tomar conclusões e ações em função do que está a acontecer quase em tempo real. Isso torna-se essencial hoje em dia. E em relação a dados estatísticos, nós trouxemos aqui só um pouco do exemplo do que é o sistema. Hoje em dia nós temos praticamente 5 milhões de utentes registados no sistema e, para além disso, envolvemos o próprio utente na sua saúde. Isso é válido para este caso, como queremos alavancar isso para outros casos, em contexto normal, digamos assim, porque os próprios utentes, nós disponibilizamos uma funcionalidade que lhes permite reportar os seus próprios sintomas através de um formulário em que eles podem indicar se estão a ter sintomas ou não estão, e ajudam os próprios médicos de saúde pública, no fundo, a fazer o seu trabalho, ajudando, no fundo, a salvar algumas tarefas, não é? A salvaguardar algumas tarefas. E, para além disso, outras ações que nós temos disponíveis no sistema, portanto, envia SMS aos utentes, acautela algumas ações automáticas, no fundo, para além das declarações de isolamento profilático, que também o sistema permite aos médicos de saúde pública serem rapidamente automatizadas. Depois, como já sabem, ou como alguns saberão certamente, nós também fomos trabalhando no que é o portal do Covid-19, onde hoje em dia também temos um conjunto de funcionalidades ao nível do que é a vacinação. Portanto, os utentes podem agendar a sua toma da vacina no portal, para além de um conjunto de outras informações que foram disponibilizadas ao longo do tempo desde março. E depois outros sistemas que foram criados paralelamente, no fundo nós já estávamos em fase de implementação, a Carla saberá isso até muito melhor do que eu, mas um conjunto de sistemas que no fundo
não vivem só em torno da pandemia, vão ajudar em função disso, que é a permitir a telesaúde. No fundo, temos um sistema que foi criado para podermos permitir a teleconsulta entre o utente e o profissional, que no fundo é para salvaguardar a ida de um utente a um prestador de cuidados de saúde e no fundo ajudar o utente a ter essa interação com o sistema de saúde sem ser presencial. No fundo, tecnologias que já existiam, mas que a pandemia veio exigir, se calhar, que passassem a ser usadas de forma mais célere e ao serviço da população, não é? No fundo. No fundo é isso. No fundo, eles não estavam implementados, mas a sua implementação ocorreu de forma mais célere, digamos assim, devido a uma consciencialização de toda a gente sobre o que seria importante nesta fase. Há um conjunto de ensinamentos que nós tiramos disto tudo, não é? Claro. E continuam a ser válidos e continuamos a trabalhar em cima deles, mas no fundo é importante aqui na questão da transição digital, da transformação digital, tem muito a ver com essa sensibilidade que hoje em dia todos os stakeholders têm à volta do que é a digitalização e do que é importante e que nos permite, de certa forma, alavancar essa implementação de sistemas de informação. Muito bem, muito obrigada, Bruno. Passo agora a palavra ao Nilton Nascimento, a quem peço que nos dê aqui um ou dois exemplos concretos destes sistemas de informação que surgiram, de facto, com esta questão da pandemia, um ou dois que lhe pareçam assim mais relevantes de destacar. Boa tarde a todos, boa tarde, Sandra. Eu aproveito para destacar dois sistemas com os quais estou mais diretamente envolvido, que é a utilização daquilo que era a prescrição eletrónica médica, nomeadamente o canal de comunicação que foi estabelecido com os utentes, o SMS ou o e-mail, para fazer com que o utente não tivesse a necessidade de deslocar constantemente às unidades de saúde para obter tanto a medicação como os próprios testes para despistar a Covid. E isso, acho que neste processo todo foi uma ferramenta essencial. Quando a mobilidade era bastante reduzida, foi um canal preferencial utilizado para garantir que havia mais controle e o utente continuava a ter as suas necessidades satisfeitas, nomeadamente aqueles utentes com necessidades de medicação crónica. Por outro lado, outro dos sistemas também que realço, e baseado num canal semelhante, o SMS, foi este processo de agendamento que foi montado, em que permite interagir com o utente e garantir que ele tem acesso à hora e ao local em que tem a vacinação agendada, sem ter que interagir com a unidade de saúde diretamente. Existe um processo, através de SMS, em que ele pode dizer ou não que concorda com aquele dia e hora e recebe lembretes, por exemplo, para não se esquecer que no dia a seguir tem a sua vacina marcada e contribui imenso para, acho, no meu entender, para uma gestão mais simplificada da pandemia e um acesso mais facilitado à informação. Muito obrigada por esses dois exemplos que reforçam também aqui uma questão que vou colocar precisamente ao Nuno Fonseca, que tem a ver com a resiliência e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Podemos afirmar que os sistemas de informação vêm acrescentar resiliência e sustentabilidade ao nosso Serviço Nacional de Saúde? Boa tarde a todos, boa tarde, Sandra. É claro que sim, que portanto, foi necessário, até por via da pandemia, portanto, robustecer uma série de serviços que não eram tão utilizados, até porque não era necessário, por exemplo, recorrer ao teletrabalho com tantos funcionários recorrerem ao teletrabalho. Portanto, o trabalho à distância foi um desafio para a SPMS, como também foi para costas das empresas e entidades públicas. E à semelhança, portanto, depois para também dar corpo às aplicações que foram disponibilizadas ao cidadão, foi também necessário, portanto, robustecer toda a infraestrutura, portanto, da SPMS que dá apoio ao Serviço Nacional de Saúde e também criar, portanto, mecanismos de continuidade de negócio, portanto, e de algumas redundâncias que foram necessárias, até porque não havia a garantia de que as pessoas estivessem disponíveis, até podiam estar em quarentena, e foi necessário criar aqui alguns mecanismos de continuidade de negócio, portanto em que estas aplicações que foram criadas foram vistas como aplicações críticas, portanto à semelhança de outras, como por exemplo a PEM, que já foi indicado,
Portanto, tivemos sempre que criar análises de risco, portanto, em velocidade portanto, muito rápida e adaptar todas as arquiteturas portanto, que sustentam as aplicações de forma também rápida para podermos dar portanto, o melhor contributo ao cidadão e para termos os sistemas sempre disponíveis para o cidadão e os profissionais poderem desempenhar as suas funções. Muito bem. Vou passar a palavra aqui à Carla Pereira e pergunto-lhe, Carla, se as ferramentas digitais que foram criadas neste contexto que nos exigiu respostas tão rápidas podem ser utilizadas no pós-pandemia e também no plano de recuperação e resiliência. Boa tarde a todos. Obrigada, Sandra, pela pergunta. E sim, a resposta é podem. E, de facto, a experiência que ocorreu nestes últimos meses, do ponto de vista de sistemas, permitiu-nos, e daí também aparecer o PRR, e permitiu-nos ter uma base daquilo que nós pretendemos do futuro com a experiência que tivemos em contexto de Covid. Ainda não terminou, mas grande parte dos sistemas que foram pensados para a resposta à Covid são sistemas que têm por base pensar no cidadão, orientado ao profissional, conseguir que se minimize o tempo de deslocação e, se essa deslocação for evitada, potenciar a utilização de ferramentas em teletrabalho, telesaúde, tal como o Nuno referiu, grande parte dos sistemas foram capacitados exatamente para pensar nessa possibilidade de operar fora daquilo que era a forma comum de grande parte de nós trabalharmos e no contexto da saúde isso também aconteceu. Por isso, exemplos do que foi feito foram a base, precisam de ter resiliência, ou seja, para pensar, e também como a Sandra questionou na pergunta anterior, e ter sustentabilidade, o PRR vai nos ajudar a robustecer aquilo que foram projetos que tiveram que ser construídos em tempo recorde, como é o caso do Trace Covid, mas daí tem a base para pensarmos a médio prazo, estou a falar a médio prazo, 3, 5 anos, sistemas que permitirão tornar o sistema de informação de apoio aos profissionais e ao utente, o cidadão, mais orientado àquilo que são os serviços digitais. Exemplo, aquilo que está a passar-se agora em contexto de agendamento, passar a ser uma prática comum. Ligar para o SNS 24, que aconteceu, e obviamente que houve picos relativamente à utilização do SNS 24, utilizar esse canal para poder promover agendamentos. Tudo aquilo que são os canais digitais que basicamente hoje são utilizados para responder em pandemia são aqueles que nós pretendemos vir a capacitar com novos serviços, mas com o mesmo princípio, minimizar o tempo necessário para deslocar ou evitar mesmo a deslocação que não seja necessária, pré-agendar, ou seja, usar o sistema para fazer o agendamento e, caso não possa ser possível, realizar a consulta de outra forma que não presencial, pois assim terá que deslocar, mas se puder utilizar plataformas como a plataforma do RS Live, que permite a utilização por parte do utente com o profissional ou profissional com o profissional, também fazê-lo. Por isso, nem tudo é mau e ver aquilo em termos de sistemas de informação, ver a pandemia como, se calhar, oportunidade de nós pensarmos de outra forma e o PRR é aquilo que nos vai permitir, em particular nos sistemas de informação da saúde, capacitar e fazer uma evolução tecnológica que nós ansiamos há alguns anos e esperemos que finalmente se possa concretizar e dotar os sistemas atuais, não aqueles que foram desenvolvidos em contexto de Covid, mas aqueles que são a base do SNS, possam ser alvo de uma evolução tecnológica. É isso que aqui, enquanto diretores de sistemas de informação e responsáveis por grande parte do plano, ambicionamos. É sobretudo essa a lição que tiramos, que há aqui, de facto, projetos implementados, ideias pensadas que podem agora ser replicadas e que não devem ser abandonadas assim que a pandemia der alguma trégua? Sim, e principalmente, como disse, o PRR de facto, pode parecer um lugar comum, porque todos precisamos ou pelo menos
em contexto daquilo que é público, de algum apoio financeiro, mas não vou entrar aqui em detalhe o porquê dessa necessidade, mas em particular para os sistemas, de facto, tornar uma prática aquilo que supostamente deveria ter sido uma exceção em contexto de pandemia, ou seja, não ser a exceção termos a capacidade de desenvolver rápido e bem, porque estávamos em contexto de responder a situações que, se não tivermos um tempo de entrega curto, deixam de fazer sentido, mas isso passar a ser uma prática porque não podemos esperar 10, 15 anos para que os sistemas possam ser alterados, como vem acontecendo nos últimos 15 anos. Por isso, não é a pandemia, mas passou a haver um padrão relativamente à utilização de sistemas, em particular sistemas que tenham capacidade de resposta em conceito de tele, ou seja, nós temos que ter largura de banda suficiente para poder estar a trabalhar em casa e não estar 30 segundos à espera que o ecrã mude, que também infelizmente acontece nas unidades locais, mas em casa nós percebemos que nós temos largura de banda suficiente porque a rede, a maior parte dela é privada, então depois vamos para o local de trabalho e queremos exigir aquilo que foi a experiência que tivemos em contexto de pandemia. Pelo menos para isso a pandemia, entre outras coisas, obviamente serve para nos colocar desafios e esperemos poder continuar a entregar com qualidade. Bruno Trigo, para terminarmos e fazer aqui uma ronda final, podemos dizer que Portugal tem estado à altura dos desafios daquilo que é o desafio da tecnologia, o desafio da transição digital ao nível dos sistemas de informação? Sim, não temos grandes dúvidas disso. Nós temos dos melhores sistemas de informação da Europa, não tenho grandes dúvidas disso. Tanto a nível do que é o seu objetivo, ou seja, há sistemas que existem em Portugal e não existem em outros países da Europa, portanto não houve esse desígnio em outros países, portanto Portugal teve essa visão e conseguimos desenvolver sistemas que hoje em dia nos servem para sustentar o que é a nossa operação da pandemia e para o futuro e para outros âmbitos, obviamente, mas em contexto específico do Covid, não tenho dúvidas que tanto ao nível operacional, como ao nível de infraestruturas, como ao nível de arquitetura, de interoperabilidade e do sistema em si, e depois da informação, dos indicadores e de todo este processo que envolve um sistema de informação, não tenho grandes dúvidas que nós estamos entre os melhores países do mundo em termos do que é sistemas de informação para a saúde. E permite só complementar. E o tempo de resposta, ou seja, a capacidade de responder em tão curto prazo, em tão curto espaço de tempo que é algo também que é preciso valorizar, porque as equipas não estavam dimensionadas para responder em contexto Covid, ou seja, como se costuma dizer, foi com a prata da casa e é uma prata valiosa. Eu sei que a prata devia ser ouro da casa ou platina da casa, mas é uma prata que vale ouro. Vale. Milton Nascimento, que lições tiramos deste ano de pandemia? Podíamos tirar muitas lições, mas principalmente que a resiliência e a capacidade de superação é a principal lição que tiramos daqui, porque o esforço conjugado de todos é que permitiu que isto acontecesse, como aconteceu, e a nossa capacidade de reagir à adversidade. Principalmente foi essa é a palavra-chave. Relativamente a todas estas questões que já falámos, os desafios, a capacidade de resposta que os portugueses, que a Europa, que o mundo teve de ter perante a pandemia, qual é agora o futuro? Quando pensam nos sistemas de informação, nos próximos passos a dar, como é que projetam este futuro e Portugal também no acompanhamento desta transição? Quer dizer, eu julgo que isso é mais ou menos unânime, né? Portanto, o futuro nós teremos que ter sistemas que sejam, portanto, para termos, que sejam mais rapidamente alterados, não é? Portanto, à semelhança do que os meus colegas já indicaram, portanto, temos que ter sistemas que rapidamente se consigam adaptar a novas realidades
Assim como também temos de ter muito maior resiliência nas comunicações, que será sempre, portanto, é o ponto mais fulcral de tudo, não é? Seguir às aplicações em si, portanto, é a parte das aplicações e da conectividade às mesmas, em qualquer lugar, e a capacidade também de contactar com toda a gente, portanto, seja onde estiver. Portanto, eu diria que aqui a maior capacidade é, portanto, a maior desafio que vai existir, apesar de que fala-se muito, mas depois é mais difícil de implementar, mas é a elasticidade e a capacidade de reação, portanto, à adversidade, portanto, e aí também julgo o PRR, que portanto, na nossa perspectiva, irá ser uma grande ajuda para podermos modernizar e adaptar-nos a essas novas realidades. Bruno e Carla, gostariam de acrescentar alguma coisa relativamente às perspectivas de futuro? Eu sou otimista e, do ponto de vista de sistemas, se tínhamos nós o PRR e tínhamos nós força e devemos conseguir, pelo menos, mudar aquilo que há alguns anos nós desejamos que possa ser mudado. Como o Nuno referiu, quando se fala em sistemas em contexto do SNS, a visão de quem é técnico é sempre distinta da visão de quem é o utilizador, o profissional, o médico, o enfermeiro. Provavelmente noutras sessões que até possam ser paralelas a esta, se calhar há algumas queixas ou melhorias que os sistemas poderiam ter. O que aqui pode ser dito é que, do ponto de vista técnico, nós entregamos tudo o que temos e, por isso, venha o PRR, venham os próximos anos para nós conseguirmos, de facto, conseguir fazer diferente, e é isso que desejamos. Para terminar, há uma pergunta que eu não posso deixar de vos fazer. Nós estamos aqui num grande evento em que falamos de tecnologia, de saúde, de transição digital, em que falamos de muitos números, mas em que eu acho que devemos falar sobretudo das pessoas. E há pouco foi referido, eu penso que todos vós o referiram de uma forma mais subtil ou mais evidente, do papel que as equipas e que a união também destas equipas teve nesta que foi a resposta que a pandemia exigiu. Sentem que isso é fundamental, ou seja, estarmos integrados em equipas que nos projetam para o futuro e que nos permitem também avançar ao nível da mudança? Carla. É impossível dissociar o trabalho que se apresenta daquilo que é o esforço por as pessoas que não dão a cara. É um pouco como ao palco, não é? Nós estamos aqui e se eu lhe disser que estamos aqui 4 pessoas mais uma, e não preciso dizer isso à Sandra que sabe, e a quantidade das pessoas que está do outro lado que ninguém vê, eu conto pelo menos 4 vezes mais que aquelas que estão aqui sentadas, e se calhar estou a ser injusta porque há uns que eu não estou a conseguir ver lá em cima. E é o que acontece quando o Trace Covid é lançado em 15 dias, é lançado em tempo recorde, com esforço dos recursos, que não, como eu digo, não se está a comprar uma equipa de 50 pessoas ou 100 pessoas, não, são os que lá estavam e que trabalham 16, 18 horas, sábados, domingos e continuam a trabalhar hoje. Ou seja, há equipas na SPMS que estão a trabalhar em contínuo praticamente há 70 semanas. E claro que tem que haver uma motivação e a motivação de facto é conseguir entregar ao SNS e é essa a missão de uma empresa pública, como é a SPMS, de entregar a quem confia em nós e é isso, tem que estar Claro. lá e tem que estar motivada. É difícil, mas... É um desafio. É isso. É um desafio. Muito bem. Nuno, Bruno e Carla, tenho a certeza que não se vão importar que eu termine dando a palavra ao Nilton Nascimento, que não está aqui connosco presencialmente, mas que graças à tecnologia nos pode acompanhar e fazer parte também deste grande evento. Nilton, para terminar, fica esta mensagem de que a importância do trabalho em equipa e as parcerias são fundamentais para que a tecnologia avance. Sem isso seria completamente impossível. E o exemplo que a Carla deu, que as equipas estão a trabalhar há 70 semanas seguidas, se não fosse este espírito de equipa, era impossível reagir à adversidade e conseguirmos entregar em tão pouco tempo aquilo que foi sendo solicitado a cada passo, a cada onda da pandemia, chamamos-lhe assim, porque de outra forma, sem este espírito de equipa que a SPMS tem, era completamente impossível. Muito obrigada. Muito obrigada aos quatro e aos tantos outros que representam aqui, falando hoje deste tema tão importante, do contributo dos sistemas de informação durante a pandemia de Covid-19. Este é um dos muitos temas que vamos abordar aqui ao longo das próximas horas e destes dias. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigado.